A paz do Senhor, abençoadas. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Chegamos no nosso 4º dia de campanha, de uma corrente de oração. Mulheres que oram têm vitória. E eu tenho certeza que você já conseguiu a sua vitória. Mas se você ainda não alcançou, desperta, permanece aqui comigo, juntas em um só propósito, que até o término dessa campanha, eu creio que o Senhor irá entregar nas tuas mãos o teu milagre. Amém? Hoje nós vamos meditar lá no livro de Mateus. Desperta, pega a sua Bíblia e vai junto comigo. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Que vai dizer assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos ler novamente? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus por essa palavra. Quem disse isso? Jesus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que aquele que quiser vir após ele, que renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em seguida ele vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai precisar perdê-la. E quem perder a própria vida por amor a ele, com certeza irá achar. Que confuso, né? Não, não é confuso, amada. Eu vou explicar para você. É bem verdade que muitas de nós já perdemos alguma coisa na vida, né? Seja coisas simples ou seja coisas de grande valor. Geralmente nós perdemos coisas. Perdemos o horário de entrar no trabalho, perdemos o horário de entrar na faculdade, perdemos a chave do carro, perdemos dinheiro, perdemos documentos. Em algum momento da sua vida, você com certeza já perdeu alguma coisa. Mas isso são coisas pequenas, né? E você já perdeu coisas grandes? Coisas que tinham um valor imensurável, pessoas ou coisas. Você já perdeu? Não precisa me responder, fique meditando nessa palavra, preste atenção, tá bom? Desperta, mulher, você que dorme. Então é bem verdade que em algum momento da nossa vida nós perdemos alguma coisa. E também é bem verdade que para a gente ganhar algo, o outro precisa perder. Quando o outro perde, alguém ganha. Vai pegando aí o mistério. Amém? Aqui Jesus está falando da nossa própria vida, que nós precisamos perder a nossa vida. Como eu perco a minha vida? Renunciando às minhas vontades. A gente só perde a vida se a gente for lá e se jogar de uma ponte. Não, querida, não. Embora, se você fizer isso, você perde em 2 fatores. Você perde a sua vida e você também perde a sua alma para o adversário. Mas o contexto aqui não é esse, tá? Eu estou falando de que Jesus anunciou que se nós quisermos acharmos a nossa vida, se nós quisermos ganharmos a nossa vida, nós de fato precisamos perder a nossa vida. Mas aqui Jesus fala da nossa vida espiritual. Se nós quisermos ganhar o céu, de fato nós vamos precisar perder a nossa vida terrena. E como eu perco a minha vida terrena? Matando a minha carne, renunciando às minhas vontades e vivendo inteiramente para Deus, inteiramente para Jesus. E isso realmente não é uma tarefa fácil. Mas eu vou explicar uma coisa para você.
Hoje no período da tarde, vocês sempre vê quando eu gravo um vídeo, meu cachorrinho fica sempre aqui. E aqui em casa nós tratamos os nossos bichos, eu tenho um cachorrinho e uma gatinha, a gente trata eles, gente, como um bebê, literalmente bebê. Ele faz parte da nossa família, é como um filho. E hoje no período da tarde, o meu cachorro, ele fugiu. E eu fui dar conta depois de 20 minutos, né? Ele ficou durante 5 horas praticamente fugido, né? Desaparecido. Fugido não é a palavra certa, mas ele ficou 5 horas desaparecido. E nesse momento em que ele fugiu, de prontidão, eu já abri a boca para chorar, obviamente, né? Era um filho. Eu abri a boca para chorar, mas de prontidão comecei a procurá-lo, né? Andei a minha cidade toda atrás do cachorro. Eu acho que qualquer outro ser humano que tem amor por bicho faria a mesma coisa que eu fiz. Mas quando foi chegando a calada da noite, eu retornei para minha casa e eu sentei no sofá, já um pouco mais calma, porém ainda esperançosa, né? Em momento nenhum eu perdi a esperança de achá-lo. E eu olhei para aquela calada da noite, meu esposo também estava sentado, eu comecei a chorar bastante e falei para ele assim: eu quero o meu cachorro de volta. E naquele exato momento eu ativei a minha fé. Naquele exato momento foi como se virasse uma chave da qual eu ainda não havia virado em relação a essa situação. Tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Eu corri atrás, eu bati de porta em porta, mas naquele momento que eu estava sentada no sofá, eu olhei para o alto e falei: Jesus, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora estou ativando a minha fé. Enquanto a procura estava sobre o meu controle, certamente Deus estava a me analisar. Mas a partir do momento em que eu coloquei a minha situação no controle de Deus, eu também ativei o botãozinho chamado fé. Lembra que eu falei para vocês alguns minutos atrás, que para nós ganharmos, alguém precisa perder? Nessa situação de que eu passei durante essa tarde, eu perdi o meu cachorro, mas alguém estava ganhando um cachorro. Concordam comigo? Por isso que eu falei para vocês, prestem bem atenção, que o que eu falei lá atrás vai fazer sentido para você agora. E não é diferente com a nossa vida. Eu estou usando o meu cachorro para então facilitar para você essa compreensão do que Jesus estava falando aqui para os discípulos. Então eu perdi o meu cachorro, mas alguém ganhou um cachorro. Então naquele momento eu olhei para o alto e falei: Jesus, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas agora eu entrego o controle nas tuas mãos. Eu quero o meu cachorro de volta e eu creio que o Senhor irá trazer o meu cachorro de volta. Já existiam muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas procurando e muitas pessoas também olhando para a situação e pensando: o cachorro da Suelen já era. Tanto que algumas dessas pessoas vieram até mim e falaram: olha, Su, eu confesso que eu ajudei você a compartilhar, mas eu mesmo falei: olha, ela não vai achar o cachorro. O meu cachorrinho é um cachorrinho de raça, é um cachorrinho caro, é um cachorrinho pequenininho que rapidinho você, esconde, vai embora com ele, né? Uma pessoa maldosa com certeza pensaria assim. Mas graças a Deus aqui no grupo não tem ninguém com esse coração. Posso ouvir um amém? Então é bem verdade que perder o que parece estar no seu controle, mas dando o controle a Cristo, é ganhar a vida eterna. Por quê? Porque a partir do momento que eu sentei no sofá e falei para o Senhor: Deus, eu dou o controle para o Senhor, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer. A partir daquele momento, passou-se então 42 minutos e o meu celular tocou uma mensagem e o meu cachorro havia sido encontrado. Glória a Deus por isso.
Mas isso é só um detalhe, né? É só um cachorro, muitas das pessoas podem pensar. Mas é um cachorro que nós amamos tanto, mas tanto. E Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que ele se importa com as nossas pequenas coisas, porque é pequena coisa, né? É um animal, é um cachorrinho. Poderia ser um passarinho, porque na palavra do Senhor diz que ele também cuida dos passarinhos. Então, essa história não diz respeita só ao cachorrinho, mas diz respeito aos meus sentimentos, a minha pequeneza, né, diante do poder de Deus, a minha preocupação tão fútil para algumas pessoas, mas que Deus, ele cuidou e trouxe ele de volta para mim. Mas isso aconteceu quando eu entreguei o controle nas mãos dele. Então, às vezes, você tá chorando, passando por alguma situação que talvez você possa achar que é tão fútil, tão pequena, mas essa coisa tão pequena, o Senhor se importa, ele se preocupa com a sua dor, né? Pode ser, eu nem sei qual exemplo colocar aqui para você, a não ser agora o meu cachorrinho aqui. Para muitas pessoas pode ser uma coisa tão banal, é só um bicho, ou algumas coisas podem pensar. Algumas pessoas podem pensar, mas para o Senhor não era só um bicho. Para o Senhor era o cachorrinho da Suelen, que ela tanto ama, né? Então esse momento me fez ver o quanto Deus se importa com as nossas questões. E isso é maravilhoso. E quando Jesus aqui fala que nós precisamos perder a nossa vida para então achar, ele realmente está falando sobre o controle, né? Sobre a renúncia. Por quê? Qual é o inimigo das nossas almas? Quem é que nós precisamos fazer perder? O nosso adversário. Ele sempre precisa perder para que então nós venhamos ganhar e ganhar um céu. E nós só conseguimos fazer isso quando nós renunciamos, quando nós sentimos vontade de ficar com um cachorro que não é nosso, mas de fato nós entregamos, quando nós sentimos vontade de apontar o dedo na cara daquela pessoa que tanto te afrontou e você se cala e vai orar por ela. Quando nós sentimos vontade de usar uma roupa um pouco mais decotada, mas então daí você mata a sua carne e coloca uma roupa mais comportada. Quando nós sentimos vontade de colocar algumas músicas dentro da nossa casa para ouvir secular, mas então nós colocamos louvor. Quando nós sentimos vontade de estar em lugares que não glorificam o nome do Senhor, então daí a gente não vai. Então todas as vezes que nós renunciamos isso, nós estamos dando o controle da nossa vida para Deus. Nós estamos olhando para o céu e falando assim: Senhor, eu te dou o controle da minha vida. Eu estou com vontade de fazer X questão, mas eu não irei fazer porque o controle está nas tuas mãos. Então guia-me, Pai, porque o Senhor me guiando, eu sei que eu vou estar em segurança. Muitas das vezes nós nos sentimos que nós estamos perdendo, né? Tem a sensação de que estamos ficando para trás, que o ímpio está prosperando mais que a gente, que a grama do vizinho de fato é mais verde do que a nossa. Mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos de Deus, pelo qual somos chamados Abba Pai. E se você não está sendo controlado pelo seu Abba Pai, você está sendo controlado pelo seu adversário. E se o seu adversário está controlando você, de fato você está perdendo a sua vida. Parece que está ganhando, mas está
perdendo aquela vida eterna que o Senhor nos prometeu, um céu lindo, um céu onde não vai haver dor, nem tristeza, nem pranto. É para lá que eu quero ir e é para lá que eu tenho certeza que você que está me escutando também quer ir. Então, por mais que doa renunciar todas essas coisas que te afligem hoje, por mais que doa entregar o controle nas mãos de Deus, porque é bem verdade que quando nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, muitas das vezes nós nos sentimos muito impotentes, mas porque não acreditamos na potência que tem a voz de Deus. A voz dele é tão potente que ele ordenou que aquele peixe grande engolisse Jonas. E na hora que ele ordenou novamente, aquele peixe abriu a boca e vomitou Jonas. A voz dele é tão grande que ele ordenou que o meu cachorro, aonde é que ele estava, retornasse para o meu lar. Então, que nessa noite você saiba que, mesmo parecendo que você está perdendo, passando o controle para ele, você está ganhando. Amém? Espero que você tenha sido edificada com essa palavra. Vamos orar agora e eu tenho certeza que Deus, ele já entrou com providência na sua causa. Amém? Um beijo e até amanhã.